E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui do terceiro ano, tá? Falando um pouquinho aí da química e alguns aspectos fundamentais que nós vamos ter para passar para vocês nessa aula concernente ao assunto aí de tabela periódica, tá? Como que foi formada a primeira tabela periódica, quais foram os pré-requisitos utilizados para a formação da mesma. Então, nós gostaríamos de discorrer com vocês, ao longo da aula, aquilo que nós já vimos em sala de aula, tá? Nós já falamos sobre o breve histórico da química, tá? Nós vimos como que a ideia inicial de matéria se definiu, nós vimos como que essa ideia ela progrediu, lá atrás, a partir de Demócrito, Leucipo, até chegar em John Dalton, tá? Então, foram praticamente mais de 2.000 anos aí de história, tá? Para que as primeiras noções que eles tinham acerca da fragmentação da matéria em átomos de Demócrito e Leucipo fosse então consolidada em Dalton, tá? Mas antes disso, nós tivemos aí alguns químicos essenciais que estabeleceram a condição para a formação daquilo que ficou conhecido como tabela periódica. E nós gostaríamos aí de estar falando um pouquinho com vocês, tá? Nessa manhã, acerca da tabela periódica. Aí você vai falar assim, nossa Zé, mas o que você vai nos dizer acerca da tabela periódica? Então, eu gostaria que você prestasse atenção na aula. A gente vai estabelecer aqui com vocês um breve histórico dessa tabela periódica, bem como também a origem dessa tabela. Então, muitas vezes você vai me ver olhando também nesse sentido, porque eu estou aqui diante de duas câmeras, tá? Eu preciso também armazenar todo esse material nosso, a gente precisa armazenar no nosso canal do YouTube para facilitar a vida de vocês. E para que isso aconteça, tá? Eu tenho duas fontes de gravação, porque caso eu tenha um problema numa fonte, a outra fonte ela está disponibilizada, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas tabelas que inicialmente foram montadas com o objetivo de tentar explicar aí qual a funcionalidade, tá, dos elementos que haviam sido descobertos, porque pegando a teoria da matéria contínua de Aristóteles, na verdade era um pensamento filosófico de Aristóteles, nós sabíamos que dentro desse pensamento filosófico a matéria ela era composta por três elementos essenciais, tá? Ou por quatro elementos essenciais: terra, fogo, ar e água. Então ele achava que a modificação desses elementos, ele achava que os estados físicos diferentes que esse elemento passava, quando estava úmido, quando estava quente, etc., isso promovia a formação de todo tipo de matéria que nós temos, tá, no planeta. Mas nós vimos que ele errou, né? Inclusive esse pensamento ele foi referendado pela própria Igreja Católica, que depois caiu por terra esse pensamento, mas esse pensamento acabou que caindo na mediocridade, quando Robert Boyle e Antoine Lavoisier, ele veio então e comprovou que na verdade a matéria ela era formada por pelo menos 23 elementos que poderiam ser catalogados, tá? Todos esses 23 elementos poderiam ser catalogados e explicados também na sua composição, na sua constituição. Então nós temos como objetivo nessa aula falar um pouquinho sobre, além desses 23 elementos iniciais, né, falar um pouquinho dos demais elementos que nós temos aí na tabela periódica, tá? Que hoje não são só 23, né? Hoje nós temos cerca de 122, mas pelo menos 118 na tabela periódica que nós temos aí atual. Então vai dar para a gente enxergar essa tabela periódica atual ao longo da aula, vai dar para a gente ver como é que funciona essa tabela periódica atual, por que nós temos essa formatação dessa tabela, né? Em colunas verticais, em colunas horizontais, qual é a periodicidade que acontece nas propriedades que nós chamamos de propriedades periódicas ao longo dessas colunas, tá? Para a gente entender, para a gente poder também interagir com vocês, tá? Acerca dessas nomenclaturas que nós utilizamos na tabela periódica atual, tá certo? Então nós vamos entender como é que funciona, mas antes de nós entrarmos nessa tabela periódica atual,
que consta aí, tá? De tantos elementos químicos, vamos falar um pouquinho dessa história até chegarmos nessa tabela. Obviamente, no início nós não tínhamos tantos elementos, tá? Então, esses elementos eles foram sendo acrescentados paulatinamente. Então, como eu disse, inicialmente foi comprovada a existência de 23 elementos. E depois, esses elementos foram sendo descobertos. E um detalhe interessante, né? Nós sabemos que grande parte da tabela periódica, ela veio de onde? Ela veio, na verdade, de onde? Do espaço, né? Então, ela veio de situações que nós poderíamos dizer extraterrestres, principalmente a partir, tá, de explosões de supernovas, né? Nós recebemos aqui na Terra, se você pegar no interior de muitos astros, etc., tal, você tem exatamente a composição metálica que nós temos hoje na tabela periódica. Então, esses metais, a partir dessas explosões, chegaram até nós, e ao chegar até nós, hoje nós temos no nosso corpo alguns componentes que são de origem que a gente pode chamar extraterrestre. Vou citar um só, o ferro, por exemplo, que é responsável, tem como prerrogativa fundamental conduzir o quê? Conduzir o oxigênio no sangue, tá? Então, o ferro ele é essencial para a condução do oxigênio no sangue. Então, presta atenção na aula, presta atenção naquilo que vai ser dito, tá? E ele veio de onde? Ele estava nas estrelas, ele estava nas supernovas. E com essa emanação de energia, com explosão, tá? Muitos metais, então, foram espalhados por todo o universo, ou, se você quiser também aí, na teoria atual aí, do multiverso, tá? Fique à vontade aí para a sua teoria. Então, nós temos essa condição interessante, tá? De tabela periódica formada a partir daquilo que vem de fora. Então, nós gostaríamos de estabelecer essa conexão com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui de novo, né, a apostila aí para vocês acompanharem, a apostila de vocês, que é a apostila do SAS, tá? E gostaria de falar um pouquinho sobre o início disso tudo. Quando começou, Zé? De que forma? Por quê? Etc. Tal, né? Como que nós temos essas definições sobre tabela periódica? Como que nós enxergamos isso? Essa lei periódica, essa questão da distribuição eletrônica, a tabela periódica atual, as famílias. Como é que se deu esse processo que nós temos hoje? Processo esse consolidado no que diz respeito, tá, aos elementos que nós já temos e já conhecemos e já sabemos e temos então essa descoberta desses elementos. Então, a primeira coisa assim, como que tudo isso se deu? Como que isso tudo começou? Quem teve as primeiras ideias acerca desses elementos, tá? Quais são as características fundamentais desse elemento, tá? Como estão organizados esses elementos? Então, a gente vai ter a oportunidade de estar, então, trabalhando com vocês ao longo da aula, tá? Matérias nesse sentido e que você possa compreender bem mesmo, tá? Para que, se tiver alguma dúvida, você também possa participar e possa estabelecer a conexão conosco aí na forma de perguntas e respostas. Tá ok, pessoal? Então, inicialmente, eu gostaria, então, de tratar essa questão aí do histórico da tabela periódica. Até a semana passada, eu havia passado para vocês um pequeno histórico, tá? E eu passei algumas coisas com relação a essa origem da tabela. E só para você ter uma ideia, nós temos aqui alguns nomes, tá, importantes que nos diz respeito a essa tabela periódica. Zé, quais seriam esses nomes, né? Eu tenho o primeiro modelo proposto em 1829, que é o modelo que nós chamamos de modelo das tríades, tá? Que esse modelo que nós estamos projetando aqui para vocês, que é o modelo proposto por esse cientista alemão, tá? Duberheiner, tá? Duberheiner, então, em torno de 1829, aí você tem aí a data dele de vital, a data de vida dele, mas o que ele propõe? E o que os demais propuseram também? Então, presta bem atenção no que eu vou dizer. As ideias pertinentes aos modelos da tabela periódica eram propostos a partir, pelo menos inicialmente, tá? Até Moseley, as ideias propostas eram estabelecidas a partir da massa atômica, tá? Ah, Zé, a partir da massa atômica? Isso, a partir da massa atômica.
Então, a tabela era colocada a partir de elementos que apresentavam similaridades com relação à massa atômica, tá? Aí você fala assim, Zé, mas antes da gente começar a falar sobre essa questão da massa atômica, deixa eu entender primeiro o que é massa atômica. Qual que é o conceito que nós temos para massa atômica? Então, olha, massa atômica nada mais é do que 1/12, presta bem atenção no que eu estou dizendo, tá? Da massa, do número de massa do átomo de carbono. Então, a partir da massa atômica de 1/12 do número de massa da massa do carbono, você estabelece a unidade de massa atômica que a gente chama de U. Então, Zé, como é que é isso? Bom, eles partiram, tá, do pressuposto que essa unidade para massa atômica representava, tá, a massa de 1/12 do número de massa do átomo de carbono. Zé, como é que eu calculo o número de massa mesmo? Vamos lembrar da última aula? Na última aula eu coloquei para vocês assim, ó, número de massa é igual número de prótons mais número do quê? Número de nêutrons. Estão lembrados aí que eu coloquei para vocês na última aula? Então, o número de massa de um átomo é a somatória das cargas positivas e das eventuais cargas neutras se presentes no núcleo, tá? Ô Zé, mas se eu pegar, por exemplo, o número de massa do átomo de carbono, eu vou notar o seguinte, o átomo de carbono, ele tem 6 prótons no núcleo, tá? E tem 6 nêutrons nesse núcleo. Então, Zé, se eu pegar o número de prótons do átomo de carbono, ele vai ter, então, 6 prótons e 6 nêutrons? Exatamente. É por isso que o número de massa do carbono, você vai encontrar assim, ó, 12 U, tá? Então, o número de massa do carbono é 12, tá? Então, olha só, deixa eu entender um detalhe, Zé. Se o número de massa do carbono, o carbono foi utilizado, tá, para estabelecer esse número de massa das demais massas dos compostos da tabela periódica, como é que se estabeleceu? Então, pegou 1/12, tá? 1/12 como a unidade de massa do átomo de carbono, tá certo? Então, 1/12 do átomo de carbono, porque ele é 12, tá? A massa, o número de massa dele é 12. Então, 1/12 do átomo de carbono compreende, então, exatamente isso aqui, ó. 1/12 do átomo de carbono corresponde a 1 U, a uma unidade de massa, tá? Ah, Zé, por que ele fez isso? Ele fez isso para que você tivesse uma comparação, os cientistas, tá? Uma comparação em função do átomo de carbono. Aí, Zé, deixa eu entender. Se eu conseguisse colocar numa balança de precisão, se eu conseguisse pesar esse átomo de carbono, quanto que representaria esse átomo de carbono numa balança de precisão? Então, esse átomo de carbono, numa balança de precisão, ele teria uma massa que seria o equivalente aproximadamente a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá ok? Então, teria uma massa aproximadamente, vou pegar aqui em cima, igual a essa, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso corresponde a 1A, tá? Isso corresponderia a 1A. Então, Zé, por exemplo, se eu pegar o metal alcalino, o sódio ele apresenta a massa de 23, por exemplo, uma situação, tá, do sódio. O que ele representa em relação a 23U, tá? A massa atômica do sódio. O que esse 23U, quando eu olho na tabela, o que ele representa, esse 23U? Vamos lá? Vamos colocar aqui, para ir facilitando a visualização de vocês. Olha só, vamos colocar aqui de volta a tabela. Ó, espero que vocês estejam vendo aí. Então, vamos colocar aqui, ó, para eu ter aqui a tabela, tá? Tá vendo aqui o sódio? Opa! Usando aqui, vou usar o mouse, né? Tá vendo aqui o sódio? Ó? O sódio está nesse grupo aqui, pessoal, ó. Grupo 1 da tabela periódica, tá ok? Então, no grupo 1, eu tenho aqui o hidrogênio, tá? Tenho o lítio, tenho o sódio, beleza?
Esse sódio aqui, ó, é legal. Tem um detalhe interessante acerca desse sódio. Você está vendo que aqui em cima, ó, eu tenho o que a gente chama de número atômico do sódio. Está vendo aqui? Ó? O sódio tem número atômico 11. Isso significa que ele tem 11 prótons no núcleo. Tá? E está vendo aqui embaixo? Ó? Aqui embaixo eu tenho a massa dele. Ó. Ah, Zé, qual que é essa massa dele? Tá? Qual que é essa massa, ou número de massa, ou né, a massa do sódio? Ó, ela não está ali, ó, 22. Aqui está tão pequenininho, 22,99, tá? Então, isso nós redundamos para 23, que é a massa do sódio. O Zé, o que representa 23 aqui como massa do sódio? Representa, tá? Que essa massa do sódio é 23 vezes maior do que 1/12, tá? Do átomo de carbono, da massa do átomo de carbono. Então, isso que representa. Ah, Zé, eu estou vendo aqui o rubídio. A gente vai ficando velho, pessoal, a gente vai ficando meio cego, né? Mas tudo bem. Isso faz parte do contexto da velhice. Aí eu estou vendo aqui, Zé, o rubídio. O rubídio, estou vendo aqui, parece que é 85, né? Então, o que representa aqui o rubídio com uma massa de 85, tá? Com peso atômico de 85? Representa que ele é 85 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. Tá legal? Então, olha, os primeiros modelos de tabela periódica propostos, eles foram propostos a partir da, presta bem atenção, eles foram propostos a partir do elemento carbono, 1/12 do elemento carbono. A partir do quê? Do conceito que hoje nós temos de massa atômica. Tá? Então, olha, o primeiro a propor o conceito, esse conceito de massa atômica, olha só, foi esse indivíduo aqui, o alemão, Dobbenreiner, tá? E ele propôs aqui um modelo interessante, um modelo legal, que para a época dele tinha bastante lógica. Como é que ele propôs esse modelo? Por exemplo, ele agrupou 3 elementos, tá? Ele pegou aqui o cloro, o bromo, tá certo? Então, ao pegar o cloro e o bromo, ele pegou, então, os 3 elementos e somou aqui, ó, por exemplo, para ele saber a massa do cloro, ele calculou a massa do... Aliás, para ele saber a massa do bromo, ele usou a massa do cloro e mais a massa do iodo e fez uma média aritmética, tá? Então, ele somou as duas massas para chegar na massa do bromo. Agora, por que ele pegou esses 3 elementos? Porque esses 3 elementos, eles apresentavam similaridades. Eles apresentavam certas propriedades que tinham uma certa periodicidade, tá? Ou uma certa repetição periódica de determinadas características. Então, ele estabeleceu essas características desse elemento, tá? Conhecendo a massa atômica desses elementos, que apresentavam, então, características ou propriedades parecidas. Tá? Ele pega, então, tanto que depois esses elementos, tanto o cloro, quanto o bromo, quanto o iodo, eles vão compor o grupo 7 da tabela periódica. Tá? Eles são os halogênios, ou são aqueles que são formadores de sais. Então, através dessas similaridades, dessas características de não metais, ele aproxima esses 3, essa tríade, estabelece uma média aritmética do segundo para calcular a média, tá, de massa que esse segundo apresentaria em função dos 2 primeiros. Tá? Então, a média das somas das massas do cloro e do iodo seria exatamente a massa do bromo. Certo? Então, essa lei dele começou a ser desenvolvida e começou a ganhar um certo respaldo na comunidade científica da época. Só que não parou por aí, tá? Você teve logo depois, em 1862, você vai ter aqui um outro indivíduo que apresenta uma outra teoria, tá?
que ele apresenta uma formatação como um parafuso. Deixa eu ver se vocês vão ter esse parafuso aqui. Eu já mostro para vocês. Vamos ver se a gente vai ter aqui para a gente conseguir enxergar aí junto com vocês aí. É que aqui, estou vendo um probleminha aqui, pessoal. A gente está transmitindo direto assim, ele acaba aqui não ficando na mesma página, entendeu? Então vamos tentar diminuir um pouquinho aqui para ver se favorece a visualização. Então no parafuso telúrico, tá? Ou também conhecido como parafuso do francês, conhecido como Champotois, o que ele propõe? Estou vendo aqui se eu consigo melhorar aí a visão de vocês. Ver se eu melhoro isso aqui. Olha só. O que ele propõe nessa formatação que a gente chama de tá aqui, ó, do parafuso telúrico. É fácil que você pode acompanhar aí, você tem, tá? Na apostila, é tranquilo. Então, olha só, ele estabelece aqui uma outra tentativa, tá? De dispor os elementos da tabela periódica, organizando esses elementos naquilo que nós chamamos de ordem crescente de massa atômica ao longo desse cilindro que você está vendo aqui, ó. Pelo menos daqueles elementos que ele conhecia até então, tá? Então ele estabelece essa tentativa para melhorar, tá? Essa disposição. Ele faz esse desenho em forma de um parafuso, tá? Meio espiralado, e nesse parafuso espiralado ele coloca a sequência aí de massas atômicas crescentes. Então, primeiro, o Dombenheiner ele utiliza a média aritmética daqueles que apresentam propriedades similares. Esse aqui já coloca em função, tá, do número crescente, na ordem crescente de massa atômica. Bom, aí nós vamos chegar aqui, seguindo aí também, tá, o material de vocês, para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Nós vamos ter aquele que foi basicamente o pai da tabela periódica que nós temos na atualidade, tá? Antes de chegarmos no pai, nós temos esse indivíduo que é conhecido como Nyland, tá? Esse indivíduo também, ele propõe aqui linhas horizontais que estabelecem aqui as ordens crescentes, tá? De números atômicos que nós temos aqui, por exemplo, aqui ele coloca junto o lítio, sódio, potássio, o cobre, o rubídio, a prata, mas enfim, depois nós vamos ver que até o terceiro elemento aqui ele estava acertando, depois ele erra nos demais, mas o que ele faz aqui? Ele tenta estabelecer aqui a lei das oitavas, onde você tinha aqui uma repetição, tá? Como se fosse parecido com as notas musicais, tá? Então ele estabelece um negócio meio doido, mas que na época dele foi interessante, tá? E contribuiu também para o desenvolvimento da tabela periódica. Só que, tá? Tudo isso era um pequeno arcabouço que estava sendo estabelecido para se criar uma ideia, de fato, acerca dessa tabela periódica, tá certo? Acerca de como seria a disposição dessa tabela periódica. Até que chegou o pai da tabela periódica moderna, tá? Que é o conhecido Dmitri Mendeleev. Então aqui está ele, esse senhor, que muito contribuiu para a química moderna. Então, esse senhor aqui, tá? Ele é o pai, considerado um dos pais da tabela periódica moderna. E o que ele propõe? Ele propõe basicamente o que nós temos hoje na tabela. Ele propõe uma tabela, só que agora, tá? Ele propõe uma tabela um pouquinho diferente daquela que nós temos hoje. Vamos colocar aqui. Vou só projetar para vocês aí. Na tabela dele, dos elementos que
ele conhecia, fica fácil. Dos elementos que ele conhecia, pessoal, ele estabelece aqui uma conexão. Ó. Qual que é a diferença dele para a tabela que nós usamos hoje de Moseley, tá? Ou Moseley. Qual que é a diferença? Isso você tem que guardar. E outra coisa, parece que essa matéria é muito cheia de detalhezinho, muito blá, 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 mas isso é fundamental. Ah, Zé, eu preciso saber a tabela periódica, eu preciso decorar. Na minha época, a gente tinha que saber a tabela periódica, tá? Tinha que saber de trás para frente, de frente para trás, blá, 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 entendeu? Agora, hoje, isso é mais fácil para vocês. Hoje não tem essa necessidade massacrante de você memorizar a tabela periódica. Mas alguns aspectos você tem que saber. Você tem que identificar aqueles elementos que estão presentes na tabela periódica. Então, a Mendeleev, ele propõe que as massas atômicas na tabela periódica, tá? Então, nós vimos aquele que propunha, através de média, tá? Fazer média dos elementos que apresentavam propriedades parecidas, que era o Dombenheiner, tá? Nós vimos o parafuso de Chancotoa, parafuso telúrio, que ele dispõe, então, as massas em função daquela forma em espiral, tá? Massa atômica. Nós vimos a lei das oitavas de Niederhan, onde ele busca, então, na música, em notas musicais, para falar das massas, da repetição de propriedades que aconteciam, tá? A cada 8 notas, ou a cada 8 elementos. E agora nós temos o Mendeleev, que começa a dar uma cara da tabela periódica atual. Só que ele dá uma cara, só que não é aquilo que nós temos hoje, mas foi utilizado como a base para a tabela que nós temos atual. Por quê? Ele continua no princípio ainda, que é o princípio da massa atômica. Então, ele coloca elementos em ordem crescente de massa atômica a partir das colunas, tá? Das colunas aqui, ó, da tabela periódica. Ele começa a estabelecer esses elementos, tá? Só que na tabela dele começou a haver, então, alguns probleminhas com relação à massa atômica. Ah, Zé, mas por que teve probleminhas? Ah, teve probleminhas com disposição de certos elementos químicos que não batiam com a tabela atual, tá? Ou vinham antes, ou vinham depois, em função da massa. Aí ele teve alguns probleminhas nessa disposição. Até que veio o Moseley, que estabelece em 1913, já com um conhecimento muito maior, tá? Do processo da mecânica quântica, que muito utilizou também, muito foi utilizada na questão do modelo atômico, etc. Tal, tá? Em 1913, junto com o Niels Bohr, quando o Niels Bohr também já propõe o seu modelo, né? Já aperfeiçoou o modelo de Rutherford, o Moseley ele propõe, então, que, na verdade, ao longo da tabela periódica, você deve estabelecer, tá, uma ordem crescente de quem? De números atômicos. Então, Moseley ele propõe a disposição na tabela periódica não através de massa atômica, mas da ordem crescente de número atômico. Então, o que acontece? Quando você pega a tabela periódica, uma coisa que você tem que guardar bem. A tabela periódica ela tem 18 grupos ou, tá, colunas. Então, esses grupos ou colunas, eles estão aqui, ó, na vertical, tá? E apresenta 7, que nós chamamos aqui, ó, 7 períodos na horizontal, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando aqui, ó, de grupo ou coluna, onde estão as famílias, eu estou na vertical e aqui eu estou na horizontal, falando desses mesmos. Belezinha? Beleza? Então, olha para cá, olha para mim, você não vai esquecer desses detalhes. Olha só. Então, a proposta atual, que é a proposta que nós utilizamos até hoje, se nós pegarmos aqui, então, ó, isso aqui é um período, ó, tá vendo? Um período. Ah, Zé, qual período que é esse? É o quarto. Então, o primeiro período, na verdade, na tabela periódica, eu tenho o hidrogênio, ó, que tem número atômico 1. Depois eu vou ter aqui o hélio, já que tem número atômico 2. Tá? Depois eu volto aqui, ó, o lítio, com número atômico 3. Tá? E o berílio, com 4 prótons no núcleo, número atômico 4. Tá certo? Depois eu vou ter aqui, ó, o boro, o carbono, o nitrogênio,
o oxigênio e assim vai, ó. Flúor e assim vai. Sempre indo, tá? Nesse sentido, para você estabelecer aí os números atômicos presentes na tabela periódica. Beleza? Sempre nesse sentido. Agora, Zé, se nos períodos, na horizontal, eu tenho a ordem crescente dos números atômicos, tá? O que vai acontecer, então, na vertical, tá? O que acontece na vertical? Pessoal, que eu estava falando com vocês, eu não sei se você vai conseguir enxergar aí, tá? Um dos pepinos que se teve para definir a tabela em função de massa atômica. Se você não enxergar, você tem na sua apostila, você vai ter aí a tabela periódica. Eu vou te mostrar um dos pepinos aqui, que houve contestação com relação ao modelo de Mendeleev. Olha só um probleminha aqui, ó. Você fala assim, mas quando eu olho para essa tabela, o hidrogênio é 1. Pessoal, essa matéria não cai no Enem, ela despenca. Beleza? Então, relaxando, que não é fácil, né? Aulas seguidas e agora o mesmo ritual de aulas todos os dias no mesmo horário, tá? Mas é super legal isso. A gente pode interagir, a gente pode se falar, etc. Tal. Ó, então presta atenção. Olha que legal. Aqui, o Zé tem massa atômica 1, alguma coisa. Aqui, massa atômica 4, alguma coisa. Ó, aqui 6, aqui 9, aqui 10, aqui 12, 14, 15, 18, 20. Presta atenção no que eu vou dizer. Ou seja, então o Mendeleev não estava certo? Eu não podia colocar também em função do número da massa? Não poderia? Bom, deixa eu te falar uma coisinha. Primeiro que ele propôs que era para se colocar em colunas, né? Mendeleev diz que a massa atômica seria em ordem crescente de colunas. E aqui nós estamos vendo aqui que elas ficaram dispostas, assim como os números atômicos, ficou nos períodos, o tamanho da massa. Mas olha o probleminha que a gente vai ter aqui, ó. Acho que dá para você ver legal isso, tá? O probleminha é o telúrio, ó, e o iodo. Olha o que acontece aqui, ó. No caso do telúrio e do iodo, foi que quebrou a perna, um dos casos que quebrou a perna literalmente do Mendeleev, só que ele estava colocando em coluna, não tá em períodos. Mas olha o que acontece. A massa do telúrio é maior do que a massa do iodo. Então, teoricamente, se eu fosse seguir essa ordem de massa, tá? Primeiro viria, tá? O iodo e depois viria o telúrio. Mas isso está incorreto. Por quê? Porque o número atômico do telúrio é menor do que o do iodo. Olha lá, o número atômico dele é 52, do iodo é 53, meu caro. Tá vendo? Deu defeito. Aí, o Moseley, tanto faz, ele estabelece, então, para você, para ficar mais fácil, para ficar mais coerente, ele estabelece sempre o número atômico. Beleza? Então, vamos conhecer um pouquinho a sua tabela periódica. Já que nós conhecemos um pouquinho do breve histórico dessa tabela, você vai ter aqui alguns elementos interessantes. Quais são esses elementos, Zé? Bom, o grupo 1, o hidrogênio, tá? Eu tenho aqui o hidrogênio no grupo 1. Alguns dizem, olha, ele não devia estar no grupo 1, né? Porque o hidrogênio não é um metal, tá? O hidrogênio é um não metal, então ele não poderia estar aí, segundo o conceito, né, dos cientistas. O hidrogênio era para estar numa categoria à parte, vamos dizer assim, tá? Mas como ele tem número atômico 1, ele ficou no grupo 1, tá? Aqui eu vou ter, então, ó, 18 grupos, cada grupo desse recebe um número, tá? Antes a gente chamava de família, do grupo B também, do grupo A. Ainda muitas vezes a gente chama também. Mas só que lembrando vocês que essas famílias, tá? Principalmente a gente trabalha muito com os metais, com os não metais, com aqueles que muitos não chamam mais de semimetais, né? E com os metais de transição, tá? Trabalhamos muito com esses daí. Só que hoje na tabela atual
Na verdade, não existe mais essa questão de 1A, 2A, a gente ainda fala, né? A gente fala grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 13, e assim, mas vamos usar as duas nomenclaturas para não ter problema para você guardar aí para a sua prova, tá ok? Para ficar mais fácil, para você não ter outros problemas dessa natureza, beleza? Então, olha só o que acontece. Tirando o hidrogênio aqui, que ele tem as suas particularidades, ele tem as suas especificidades, ó, todos os elementos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum, Zé, para eu guardar? Por que é do grupo 1, Zé? Grupo 1. Qual que é a particularidade deles? Eles têm a tendência de perder elétrons, tá? Então, para eles ficarem estáveis, na configuração de Linus Pauling, o que vai acontecer? Aí depois, quando você faz a configuração em camadas, você vai ver que eles têm a tendência de perder um elétron na última camada, na camada de valência. Aí, se eles perdem um elétron, eles ficam com um próton a mais. Então, todos eles aqui são metais. Metais que nós chamamos de metais alcalinos, tá? Alcalinos. Então, são metais alcalinos que vão apresentar, então, carga mais um. Todos eles. Então, você está fazendo uma prova vestibular, você tem a condição de consultar a tabela periódica. Você olhou lá, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, beleza, cara, ó, metal, sem problema, tá? Metal, carga mais um. Grupo 1, carga mais um. Belezinha? Ó, olhei aqui, ó, no grupo 2. Grupo 2, eu tenho quem? Eu tenho berílio, magnésio, cálcio, eu tenho estrôncio, deixa eu colocar aqui, tem hora que eu esqueço. Eu tenho estrôncio, magnésio, eu tenho estrôncio, bário e o rádio. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Zé, qual que é a similaridade? Também são metais. Só que são metais provenientes da Terra. A gente chama de metais alcalinos terrosos. Tá? Qual que é a diferença que eu tenho, Zé? Camada de valência, na configuração atômica deles, eles apresentam dois elétrons. E para eles atingirem a estabilidade, eles têm que perder esses dois elétrons. Tá entendendo? Então, quando eles perdem esses dois elétrons, eles atingem, então, a estabilidade. Belezinha? Então, eles ficam, qual que é a carga deles? Se eles perdem, eles ficam com mais dois. Então, se eles ficam com mais dois, eles são, então, cátions, assim como os primeiros. Então, grupo 1, carga mais um, grupo 2, carga mais dois. Ó, Zé, que fera, estou guardando isso aí. Beleza, está guardando isso mesmo que é a intenção. Aqui no grupo 13, pessoal, que também, né, aqui no grupo 1 a gente chamava de grupo 1A, no grupo 2 a gente chamava de grupo 2A, e no grupo 13, na tabela antiga, recebia a nomenclatura de 3A, tá? Então, o que vai acontecer no grupo 13, nesse 3A? Zé do céu, o que vai acontecer aqui? Bom, nada demais. Um negócio muito simples, muito bobinho, tá? E muito direto já, bastante objetivo. O que vai acontecer aqui, Zé? Ó, eu tenho boro, alumínio, galho, índio, talho, tá? E tem o niônio também, que hoje é muito disputado, essa questão do niônio, né? Que o Brasil consegue produzir, etc. Tal. Caro, né? Dá muita grana, etc. Tal. Tem os Reuters aí disputando, etc. Tal. Bom, o que eu tenho aí, Zé? Eu tenho o seguinte: o alumínio, galho, o índio, talho e o niônio, eles são metais também, tá? São elementos metálicos. Se eles são elementos metálicos, mesma coisa. Eles têm a capacidade de formar quem, Zé? Cátions, meu caro. Tem a capacidade de formar cátions. Ah, por isso que antigamente a gente chamava de 3A. A gente chamava de 3A. Por quê? Se eles perderem 3 elétrons, eles vão ficar com uma configuração semelhante, tá? A configuração mais 3, ou seja, a configuração de um metal mais 3. Por isso que é 3A. Tá? Quando eles perdem 3 elétrons, eles ficam com configuração semelhante aos gases nobres, que têm 8 elétrons na última camada. Beleza? Então, são cátions mais 3. Zé, mas aí, Zé, tem um grupinho aí, tá? Então, quais são as características dos metais? Os metais apresentam um brilho específico, brilham bastante, tá? Eles têm certas características
de ductibilidade, ou seja, de serem enrolados para você conseguir aí formar fios. Isso é uma característica dos metais, tá? Eles são mais sólidos, mais enrijecidos e são difíceis de serem quebrados, tá? Então, isso é uma característica também de uma fibra metálica. Agora, tem também os não metais? Tem. Quem que são os não metais? São aqueles que são opacos, são aqueles que quebram com facilidade, tá? São aqueles que estão aqui, ó, na tabela periódica, ó. Ah, Zé, deixa eu entender aqui, então. Esses não metais, Zé, são esses que você está mostrando aí na tabela periódica, Zé? Ah, então eu vou entender um detalhezinho aqui, então. Deixa eu entender. Deixa eu raciocinar contigo, então, aí. Então, você está me dizendo que carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Esses são não metais. Isso. Esses são não metais. Aí deixa eu entender um detalhe. Então, os não metais, a palavra não metais, antigamente a gente usava até uma palavra ametais, a palavra refere-se àqueles que não são metais. É isso que você quer dizer para a gente? É isso que você quer passar para a gente? Exatamente isso, tá? Para aqueles que não são metais. Aí, Zé, presta atenção no detalhe. Ah, então, e esse grupinho que eu tenho aqui, ó? E esse grupinho que eu tenho aqui, ó? Esse grupinho eu diria para vocês assim, vocês têm que guardar de certa forma, tá? Eu tenho boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio. Esses daqui, antigamente, bem que hoje a gente não faz tanta diferença nisso, mas antigamente a gente chamava de semimetais. Por que semimetais? Porque eles têm característica de transição entre metal e não metal. Tá certo? Então, eles estão ali no meio do caminho. Zé, e como é que é a questão de formação de cátions e ânions aí? Ó, vou citar um exemplo. O silício, por exemplo, ele tem, então, a condição de formar, tá? Ele tem a condição, pode ter condição de formar aqui elementos com cargas positivas, tá? Que vão até de mais 4, por exemplo, tá? Só que nesse grupo 6 aqui acontece um probleminha. Aí você fala assim, Zé, nesse grupo 14, que era para a gente chamar de grupo 4, melhor dizendo, 4A, aqui ó, a valência deles é 4, né? Zé, quando eu pego o carbono forma um cátion ou forma um ânion? Em um dos dois. O carbono é um composto tetravalente, né? Que apresenta aquele processo de hibridização. Já o silício germano é um semimetal, é um quase metal. Então, ele tem algumas características aí de apresentar NOx positivo. Agora, o estânio, o chumbo, tá? E o fleróvio, que está aqui embaixo, já são metais, iguaizinhos os elementos que compõem aqui, ó, o grupo que nós chamamos de grupo 3A, tá? O grupo 13. Então, esses daqui, os metais, eles formam cátions, tá? Então, aqui, por exemplo, o estânio, o chumbo, ele tem duas cargas, né? Pode ser mais 2 e mais 4, para citar um exemplo, tá? E agora, Zé, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o selênio, eles são, então, Zé, aquilo que você chamou de não metais, são não metais. Se eles são não metais, para alcançar a estabilidade, eles precisam ganhar o quê? Precisam ganhar elétrons. Então, o que vai acontecer com eles? Eles precisam ganhar elétrons para ficar, então, com a carga o quê? Negativa. Como eles precisam ganhar elétrons para ficar com a carga negativa, você vai ter aqui uma situação interessante. Eles estão ganhando elétrons, então, quando ganha, eles ficam com a carga negativa. Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar essa outra tabela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Tá só vendo se eu consigo projetar aqui de um para o outro. Só para eu mudar aqui, ó, para a segunda câmera. Só um minutinho.
Então, ó, se são, eles têm a capacidade. Então, se eu pegar, por exemplo, o nitrogênio ele está no grupo 5A, não está? Se ele está no grupo 5A, o que eu vou ter aqui? Ó? Grupo 5A, ó, 5. Para eu atingir a configuração de um gás nobre, que tem 8 elétrons na última camada, eu preciso fazer o quê, Zé? Eu preciso, então, para eu atingir a configuração de um gás nobre, eu preciso ganhar 3 elétrons. Ele tem 5, 5A tem 5, né, Zé? Isso, 5A tem 5. Então, para ele atingir a configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, se ele ganhar 3 elétrons, o que vai acontecer? Tá? Para ele ganhar 3 elétrons, vai acontecer um detalhe interessante com eles aqui. Eu acho que eu não vou conseguir projetar para vocês, pessoal. Olha só. Infelizmente. Então, ele precisa, vai acontecer um detalhezinho interessante com eles. O que vai acontecer, Zé? Ó, acho que eu quase não deu. Vou ficar devendo, mas tá bom. Essa tabela aqui dá para a gente já enxergar, tá? Olha só. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Se eu tenho aqui nesse grupo 5A, precisa de 3, né? Precisa ganhar 3. Então, nitrogênio, fósforo, eles formam ânions e esses ânions têm carga menos 3, tá? Aí eu vou ter, por exemplo, Zé, e o caso do arsênio e do antimônio? É semimetal, é quase metal, tá? E o caso do bismuto e do moscóvio? Bismuto e moscóvio já são o quê? São metais, pessoal, tá? Bismuto e moscóvio são metais. Então, não esqueçam desse detalhe, tá certo? Então, outro detalhe interessante aqui, pessoal, que você está vendo, na tabela periódica, tá? Tem a discussão também sobre a questão do polônio, alguns acrescentam como semimetal, outros acrescentam, tá, o polônio como um metal, mas isso é de só menos importância aqui para nós agora. E tem aqui no grupo 6A, que é o grupo 16, que você está vendo aí na tabela periódica, onde eu tenho o oxigênio, onde está parado aqui o meu mouse, olha o que vai acontecer. O oxigênio 6A, por que é 6A? Porque eles apresentam quantos elétrons na última camada? Esse aqui apresenta 5 elétrons, precisa ganhar 3. Esse aqui apresenta 6, precisa ganhar 2 elétrons. Então, todos eles aqui, ao ganhar 2 elétrons, eles vão ficar com carga menos 2, ânion menos 2. Então, o oxigênio, o enxofre e o selênio. Todos eles apresentam carga menos 2. Tá? Todos eles aqui são, tá, o que nós chamamos de não metais, tá? Do grupo dos calcogênios. Então, quando a gente fala grupo dos calcogênios, significa que, de certa forma, na explosão cósmica das estrelas, eles foram derivados do cobre, tá ok? E aqui, pessoal, olha o que eu tenho aqui, que legal, ó. Tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato e o tenecino. Esse aqui já são aqueles nomes mais diferentes que estão chegando agora na nova tabela. Então, olha só um detalhe interessante. Nesse caso, esses também, eles são não metais. Só que eles têm uma característica interessante. Todos eles aqui apresentam 7 elétrons na camada de valência. Então, eles tendem a ganhar um elétron para ficar com a estabilidade do gás nobre. Se eles tendem a ganhar um elétron para ficar com a estabilidade do gás nobre, o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar todos eles como ânion menos 1. Beleza? Todos eles ânion menos 1. Agora, olha só um detalhe que você não pode esquecer quando você se depara com a tabela periódica. Esse grupo 7A, o grupo 17, é o grupo dos halogênios. É o grupo daqueles que são, do grego halógeno, são aqueles que são formadores de sais. Tá? Então, você tem aqui, se eu pegar um metal com um ametal, um lítio, tá? Com flúor, por exemplo, então vou ter aqui a formação de quem? Do fluoreto de lítio, que é um sal. Então, eles são formadores de sais. O grupo 6A, eles são mais formadores de óxidos, tá? No caso do oxigênio, o enxofre também vai formar sais, tá? E o selênio também vai formar sais. Mas especificamente halogênios formadores de sais, grupo 7A, e no grupo 18, ou grupo 8A, eu tenho aqui os gases nobres, são aqueles que não estabelecem mistura com ninguém, tá? São gás nobre.
Então, ó, eles estão isolados. São os famosos gases nobres. São mais enjoados, tá certo? Então, são totalmente estáveis e não formam compostos. Não esqueçam disso. São totalmente estáveis e não formam compostos. Então, o que acontece? Você tem muitas vezes, tanto metais quanto ametais, sempre eles procuram a estabilidade de um gás nobre, que tem, com exceção do hélio, que tem 2, tá? Os demais apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, são estáveis, não precisam nem ganhar, nem perder elétrons, não precisam estabelecer ligações que a gente chama de ligações eletrovalentes ou ligações iônicas, porque eles já estão, tá? Tranquilão. Estão bonitão no pedaço. Beleza? Com relação ainda a esse grupozinho aqui, ó, aqui nós vamos ter metais de transição na tabela periódica, tá? Tá de rosinha aqui. Aqui, ó, eu tenho do 57 a 71. Aqui eu tenho do 89 a 103, né? Então, o que acontece aqui? Ó, você fala, Zé, aqui eu tenho 2 grupos aqui abaixo, tem mais 2 períodos? Não, não tem mais 2 períodos, eu tenho 7 períodos, tá? Só que aqui nessa vaga, eu tenho esses elementos, ó, dos 57 a 71, tá? Que são os lantanídeos, e que nessa vaga eu vou ter esses elementos que são os actinídeos, ó, que vai do 89 ao 103, tá? Então aqui você vai ter também, né, na tabela os metais, terras raras, etc, tal, que são tão importantes e tão valiosos nos dias atuais, tá ok? Então, olha só para a gente dar um check-up aqui nessa aula, para a gente dar uma olhadinha aqui na apostila de vocês, a gente deu uma abordagem legal, tá? Para primeiro a gente ter uma dimensão geral da tabela periódica. Então aqui nós temos o Bambambam, Mendeleev, quase acertou, tá? Mas foi um dos pais da tabela periódica, teve uma capacidade sensacional. Assim, aqui na tabela periódica, aqui na apostila de vocês, eu vou ter então a tabela periódica, aí de acordo com a apostila de vocês, de acordo com aquilo que nós acabamos de falar. Olha só um detalhe interessante, ó, nesse caso aqui, ó, ao contrário do caso que eu acabei de mostrar, eles estão colocando aí, não, tá certo, eles colocam polônio, tá correto, a maioria hoje coloca o polônio como metal e não como um semimetal, porque que isso já estabelece essa divisão. E aqui, ó, você não considera mais, embora seja importante para vestibular, você conhecer esses que têm características transitórias aqui, tá? Mas aqui ele não considera mais, ó, o boro, o silício, tá vendo? Na tabela nova, ó, o germano, o, o arsênio e o telúrio, ele já não considera mais como semimetal, tá? Ele já considera o germano e o polônio aqui, ó, que é o semimetal, já considera como metal. Daqui para lá ele considera tudo como ametal, tá? Aí você vai ver essa diferençazinha aí, mas que não vai mudar em nada daquilo que nós estabelecemos inicialmente para vocês, tá? Então, aqui outra coisa também que a gente tem que mencionar para vocês não esquecerem, né? Uma coisa bem básica, elementos sólidos, sempre eu tenho aqui a nomenclatura dele grifada em preto, tá? Elemento artificial, eu vou ter a nomenclatura dele grifada em branco, tá? Elemento na fase líquida, eu tenho a nomenclatura dele aqui grifada em azul, tá? E você vai ver aqui que entre os metais, o mercúrio é o único metal que está na forma líquida. E eu tenho também as disposições gasosas. Tem um bromo aqui também azulzinho. Tem as disposições gasosas na tabela periódica, tá? Que está todas elas em verdinho, tá? Você vai notar que a gente tem muitos elementos artificiais, muitos elementos aqui em branquinho na tabela periódica, tá ok? Mas isso é tranquilo. É a distribuição. Aí você vai ter aqui a distribuição eletrônica em função dos elementos que apresentam
são os elementos representativos, os elementos que apresentam transição interna, tá? Que é o do antigo grupo B da tabela periódica, como é que se dá, qual subnível que fica mais energético, a distribuição desses subníveis, tá? Isso aqui você não precisa decorar. Já falamos que os metais, que compõem praticamente 80% da tabela periódica, os não metais em menor quantidade, os gases nobres, e o hidrogênio, né, que é o elemento mais comum aí na natureza, 90%, inclusive nas estrelas, né? A partir do hidrogênio, você tem aí basicamente um gás altamente inflamável, tá? Você forma o hélio, e é o gás mais leve que nós temos, tá? E aqui ainda, ó, você segue aí eu falei para vocês, o grupo dos calcogênios, ó, grupo derivado do... Vamos ver se a gente consegue voltar, porque aqui sempre é um desafio, porque a apostilinha do SAS, às vezes ela trava. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tem um probleminha. Mas tudo bem. Olha só, eu tenho outras classificações, eu tenho alguns elementos que são elementos radioativos na tabela periódica, tá? Dentre esses elementos radioativos, eu tenho elementos aqui também que compõem tem o césio, por exemplo, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, eu vou ter os números, as ordens de valência que eu falei para vocês, tá? Os 7 períodos, aqui eu tenho os grupos, tá? Então, sempre quando chamo de nomenclatura antiga, grupo B, elementos de transição, e o grupo A, tá? São os elementos que nós vimos, os elementos representativos, metais, amimetais, vamos incluir os semimetais. Então, só para fechar, você guardar, então na família 1 eu tenho os metais alcalinos, que eu já falei, depois na 2, metais alcalinos terrosos, então cátion mais 1 na 1, cátion mais 2 na 2, família 3 até a família 12, eu tenho a configuração dos subníveis internos aí, que são os elementos de transição, que compunham antigamente os grupos B da tabela periódica, que nós mostramos para vocês, pois a 13 corresponde a 3A, que é a família do boro, tá? Que abaixo do alumínio todos ficam com carga mais 3. Do carbono, que você tem então essa diferenciação, alguns com características aqui de quase metais, outros são metais e assim por diante. A família do nitrogênio, tá? Que alguns aí que são os ametais têm a condição de ganhar 3 elétrons, ficar com carga menos 3. E tem, então, a família dos calcogênios, oriundos do cobre, e a família dos halogênios que formam os sais, aí formando aí os metais, e o último, a família dos gases nobres, tá certo? E, por fim, aí você vai ter alguns exercícios que a gente vai resolver com vocês em aula. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, já que essa aula ela deu uma estendida legal, tá? Gostaria de deixar para vocês essa parte já, para você ter a condição de estudar em casa, quietinho, no celular, etc. Tal, uma parte já mais atômica, assim, para você explodir de alegria e lembrar de mim, tá? A gente vai desfazendo aqui agora nossa reunião pelo Zoom. Depois eu vou compartilhar esse vídeo com vocês dessa aula que a gente está falando sobre a história, o breve histórico da tabela periódica, tá? Passamos um pouco, a gente ter uma ideia geral sobre a tabela periódica. Valeu? Beleza? Ó, logo, logo eu volto com vocês. Mais uma aula, tá? A gente vai ver as propriedades na próxima aula, as propriedades periódicas da tabela. Belezinha? Grande abraço, até mais. Estou encerrando a nossa reunião. Abração.